A profusão de causas de inelegibilidade e sua incidência antes do trânsito em julgado colocaram em evidência a tensão entre a fundamentalidade do direito à candidatura e a rigidez do rol de candidaturas disponibilizado ao eleitor. Isso se agravou com a redução drástica do tempo para exame dos registros de candidatura. Em 2016, 145 candidatos mais votados para prefeito ainda se encontravam com registro indeferido e recurso pendente. O motivo é a exiguidade do prazo para exame de requisitos de candidatura, que não deixa tempo hábil para promover a estabilização das expectativas eleitorais. Qual é atualmente e qual deve ser o papel da Justiça Eleitoral no desenho das candidaturas? No centro da discussão está a aplicação de 3 dispositivos legais. O artigo 16-A, que garante a candidatos sub judice a realização de atos de campanha. O artigo 26-C, que permite a suspensão cautelar da inelegibilidade decorrente de condenação em segundo grau. E o artigo 11, parágrafo 10º, que estabelece que o afastamento da inelegibilidade após a data do registro de candidatura seja considerada em benefício do candidato. Bom dia a todos os presentes. Em nome da organização do 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, eu dou as boas-vindas a vocês ao 2º dia de debates. Nesse modelo inovador, que a gente tenta trazer mais dinâmica ao debate e traz, para mim, um dos temas mais discutidos nos últimos tempos pelos operadores de direito e pela imprensa especializada, que é a questão da inelegibilidade e o processo de registro. Eu não vou me alongar aqui nas apresentações, mas é uma honra poder dividir esse debate, mediar esse painel com o Dr. Nicolau Dino, nosso subprocurador da República, com o Dr. Ricardo Penteado, que já falou bastante sobre o tema e é um entusiasta dessa discussão toda, e com a doutora Georgia Nunes, que tem sido, na presidência da Abradep, uma referência para todos nós no direito eleitoral. Então, eu vou iniciar a discussão passando a palavra para o doutor Nicolau Dino para fazer sua apresentação de 10 minutos sobre o tema. Muito obrigado, Júlio. Bom dia a todos e a todas. Sem delongas, indo direto ao tema que nos traz nessa manhã, nós talvez estejamos colocando o nosso olhar sobre os aspectos da legislação mais importantes e que dizem respeito à estabilização das candidaturas e ao exercício de direitos políticos. Eu vejo nesses 3 dispositivos que compõem essa provocação para essa discussão, Ricardo, o pano de fundo, que é a necessidade de se proteger, de se garantir o exercício dos direitos políticos, ou seja, a preocupação no que toca ao exercício pleno do direito fundamental à cidadania ativa, o direito de se candidatar, do direito de concorrer a mandato eletivo e, portanto, o direito de exercer a difícil e importante tarefa de representar o povo brasileiro nas diversas instâncias constituídas democraticamente. Mas é importante considerar, e essa é a minha fala inicial, a minha provocação, a reflexão de todos, é importante considerar que existem vários valores constitucionais a serem considerados, a serem ponderados. Nós temos, de um lado, nessa Constituição que esse ano comemora seus 30 anos de existência, nós temos, por um lado, e não poderia ser diferente, o reconhecimento ao direito à cidadania ativa, ao direito político como direito de matriz fundamental, que, portanto, deve ser objeto de preocupação, como eu disse, mas também, por outro lado,
a Constituição sinaliza de forma veemente, de forma bastante nítida, a necessidade de se tutelar os interesses da sociedade como um todo, os interesses do povo brasileiro no que toca à preservação da probidade administrativa, a moralidade também, a preservação da moralidade para o exercício do mandato eletivo, tal como se encontra plasmado no artigo 14, parágrafo 9º da Carta. Ou seja, nós temos, de um lado, um interesse que é de matriz individual, que é fruto, que é herança de uma concepção liberal individualista, o direito de ser votado, o direito de alçar um mandato eletivo, mas também há um outro direito que é de matriz difusa, que é de titularidade difusa, que é o direito de ver a formação de uma boa representação política, ver a proteção, no sentido mesmo preventivo do termo, da moralidade para o exercício do mandato. E é exatamente por esse aspecto último que eu considero a importância de nós colocarmos o nosso olhar e lançar a nossa reflexão em relação aos mecanismos que estão postos na legislação como forma de inibir e evitar que candidatos que já sofreram censuras por força de condutas pretéritas venham novamente a alçar espaços na vida pública, causando, quem sabe, mais adiante, mais prejuízos à comunidade que ele irá representar. Qual é a minha proposta, portanto? A minha proposta é exercer, é realizar um adequado, um ponderado balanceamento para que possamos, de um lado, ter a proteção do direito político, do direito fundamental, do direito individual, nessa perspectiva de concorrer a mandatos eletivos, mas também termos a preocupação em relação à proteção da comunidade, da sociedade, no que toca à proteção, à tutela da moralidade para o exercício do mandato. E é especificamente nesse ponto, e, por favor, Júlio, me observe o tempo quando finalizar, que eu vejo a necessidade de nós termos uma preocupação com a atitude interpretativa em relação a pelo menos dois dispositivos desses todos que estão destacados para esse painel. Nós temos no parágrafo 10 do artigo 11 da Lei das Eleições, nós temos acertadamente a previsão de que há um momento, deve haver um momento para a aferição das condições de elegibilidade das causas de inelegibilidade, ressalvadas quaisquer modificações fáticas ou jurídicas que, após o registro, venham a afastar, eventualmente, a inelegibilidade. Eu acho correto isso, mas qual é a dificuldade que se apresenta aqui, qual é a proposta que eu, desde já, lanço à discussão e à reflexão? Nós precisamos definir de uma forma muito clara e de forma a garantir a estabilização das candidaturas também e o interesse da sociedade, qual é o momento final para a verificação, para o afastamento da inelegibilidade em face de uma causa superveniente. Então, para mim, o marco ideal seria a data da eleição. A data da eleição é o momento fulminante, é o momento culminante do processo eleitoral. E, se houver alguma causa que afaste a inelegibilidade e que tenha ocorrido até a data da eleição, é claro que isso tem que ser considerado pela Justiça Eleitoral no momento em que vai examinar a incidência dessa causa que afaste a inelegibilidade. Mas nós sabemos que a jurisprudência eleitoral caminha numa direção distinta, considera como marco final para a aferição desse fato superveniente a data da diplomação, ou até mesmo a data final para a diplomação. Eu acho isso, com todo respeito àqueles que advogam esse posicionamento, eu acho um pouco equivocado, aliás, um pouco não, bastante equivocado, porque há uma espécie de um fetiche, há um fetichismo em relação ao diploma, ao momento da diplomação. O que é a diplomação? O que é o diploma? O diploma é um papel, o diploma é uma folha de papel, é uma certificação de um resultado eleitoral. Não tem efeito constitutivo algum. O diploma certifica que alguém obteve um resultado nas urnas. O diploma certifica que o povo deseja aquela pessoa para exercer o mandato eletivo. É apenas isso que é o diploma. Então, o momento constitutivo, o momento que se realiza, que se cristaliza a vontade popular, o exercício da soberania, é o momento da eleição. Então, as condições de elegibilidade ou as condições, as circunstâncias que impedem essa inelegibilidade devem ser aferidas no momento da eleição, no momento em que
o candidato exercita a sua cidadania ativa, mas também no momento em que a sociedade exercita a sua cidadania na perspectiva... Perdão, ao contrário. O candidato exercita a sua cidadania passiva no sentido de ser votado e a sociedade exercita o direito de escolher. É nessa perspectiva, portanto, que eu vejo a necessidade de nós mudarmos um pouco a esfera de interpretação aí para considerar que essas alterações fáticas ou jurídicas deverão ser aferidas, mensuradas até a data da eleição, que é o momento culminante, é o momento mais importante da festa da democracia, como se costuma dizer. Então, um outro ponto que aí eu deixaria mais para adiante, não sei como está o tempo, João. Posso continuar? Ótimo, dobraram o meu tempo. Uma outra preocupação que lanço também nessa oportunidade diz respeito à disposição do artigo 26C da Lei Complementar 64/90, com as alterações decorrentes da cognominada Lei da Ficha Limpa, em 2010. Aqui tem-se a referência, de todos conhecida, de que o órgão colegiado do tribunal ao qual cabe a apreciação do recurso contra decisões colegiadas pode suspender em caráter cautelar a inelegibilidade sempre que existir aquele binômio, o risco da irreversibilidade e a plausibilidade da pretensão recursal. Nesse ponto, o que temos? Nós temos, sim, mais uma vez, o pano de fundo da preocupação de se assegurar o exercício do direito político e assegurar possibilidade de correção e de tutela de urgência em face de uma pretensão que foi indevidamente obstada. Mas o que o legislador faz? O legislador aqui, de forma muito clara, a meu ver, ele confere um juízo de certeza maior às decisões que são de méritos, as decisões da justiça comum ou da justiça especializada que geram a inelegibilidade. São decisões que decorrem de uma cognição exauriente e que, portanto, só poderão ser afastadas em caráter provisório, em caráter cautelar, pelo órgão colegiado do tribunal competente. É essa a dicção, é essa mensagem que o legislador procura dar ao dizer, de forma bem clara, que é o órgão colegiado que irá suspender aquilo que foi fruto de uma cognição exauriente. Mas o que a jurisprudência, também, a meu ver, de uma forma equivocada, está fazendo? Está dizendo que essa disposição não elimina o poder geral de cautela que é inerente aos relatores nos órgãos colegiados. Então, você se depara com a seguinte situação. Há uma decisão fruto de cognição exauriente de um órgão colegiado que é suspensa pela vontade única de alguém num tribunal superior, com base no poder geral de cautela. Eu acho que nós precisamos equilibrar e sistematizar as disposições. É claro, e aí a segunda proposta que coloco, é claro que a decisão da qual emerge a inelegibilidade não é um juízo definitivo, final, derradeiro, ela pode ser objeto de verificação sob pena de implicarmos um prejuízo de natureza irreversível. Mas a preocupação do legislador diz respeito a mais segurança, mais certeza. Por isso, confere essa tarefa de, eventualmente, afastar num juízo provisório a um órgão colegiado, e não a um juiz monocraticamente, agindo de forma singular, agindo de forma monocrática. Portanto, também uma outra observação que faço, no sentido de buscar balancear, equilibrar essas decisões que, de um lado, procuram, essas posições que, de um lado, procuram garantir o exercício do direito político, mas também que procuram, por outro lado, garantir a preservação do interesse difuso, a proteção do interesse difuso concernente à moralidade para o exercício do mandato. Há ainda outras questões que poderiam ser levantadas, mas eu não quero ser indelicado e já, no começo, começa a descumprir o tempo que nos é assinalado. Eu me reservo, portanto, meu caro Júlio, para observações em relação a outros pontos na dinâmica dessa mesa. Muito obrigado pela atenção. Perfeito. É muito interessante esse debate, porque
Talvez esse último ponto que o doutor Nicolau tenha colocado, para mim, é o que vai trazer maior discordância num futuro próximo. É a vontade dos relatores darem, de forma cautelar, essas liminares, não respeitando essa previsão legal que se fala em órgão colegiado. Para mim, o legislador foi muito claro ao prever essa necessidade dessa análise do pedido sobre suspensão de vedação para a elegibilidade ser proferida por um órgão colegiado. Mas vou passar a palavra à nossa amiga Georgia aqui, para fazer também as suas observações iniciais sobre o tema. Obrigada, Júlio. Cumprimentando você e os demais colegas deste painel. Eu não posso deixar de, em nome de 3 pessoas, pelo menos, cumprimentar todos os presentes, todos os organizadores do evento, a pessoa do presidente do IPRAD, doutor Moisés Pessutti, do coordenador científico desse congresso, doutor Luiz Fernando Pereira, e do presidente do IBRAD, ministro Henrique Neves. E, com isso, parabenizá-los pelo grandioso evento que nós estamos aqui acompanhando nesses dias. Em relação ao papel da Justiça Eleitoral no desenho das candidaturas, é importante a gente fazer uma reflexão sobre a própria democracia e sobre os atores democráticos, na medida em que a democracia ela assegura aos cidadãos a participação nas decisões políticas, de forma direta ou de forma representativa. E é isso que diz a nossa Constituição, que traz, então, e coloca o próprio eleitor, o partido e o candidato na condição de atores democráticos, né? E, portanto, nessa situação também protagonistas desse debate político, dessa esfera de discussões. Nesse contexto, a Justiça Eleitoral ela deve intervir tão somente para assegurar que essa representação, que essa escolha pelos cidadãos, ela aconteça de forma transparente, de forma extrema de dúvidas e sem interferências externas à vontade do eleitor, garantindo também a condição de igualdade entre as candidaturas. Então, é esse o principal papel da Justiça Eleitoral nesse cenário democrático. No Brasil, o que a gente tem visto nos últimos anos é um protagonismo da Justiça Eleitoral nesse processo, e um protagonismo que acende, ao nosso ver, um sinal de alerta, porque coloca no cenário do debate político questões processuais, coloca no cenário político questões da própria prestação jurisdicional, que deveriam ficar fora do debate da propaganda, do debate da campanha. Então, o que a gente tem vivenciado nos últimos tempos, especialmente em relação ao registro das candidaturas, é que esse assunto, esse tema, tem sido o principal objeto das propagandas, o principal assunto de discussão entre os eleitores, pela falta de estabilização do processo eleitoral, pela falta de segurança que o eleitor tem em relação aos registros, ao processo de registro. Se eu vou votar num candidato que está realmente apto, que a Justiça Eleitoral já resolveu essa discussão ou não. Então, a Justiça Eleitoral assume, em especial, com o advento da lei da ficha limpa, esse papel de protagonismo. E a ficha limpa ela trouxe para o cenário político a questão das inelegibilidades, das condições de elegibilidade, e as últimas alterações fizeram com que esse assunto ganhasse hoje, em especial nessa eleição presidencial, um papel de relevo acima, inclusive, das propostas, dos projetos, dos debates ideológicos e do próprio futuro do país, dos estados, dos municípios. Isso foi exatamente o que nós vivemos na eleição de 2016, e é esse o objeto, ao nosso ver, da nossa discussão. São essas últimas alterações, porque nós estamos falando de 3 dispositivos que têm tudo a ver com a lei da ficha limpa, que este ano completa 10 anos, né, e principalmente com a nova redação da lei 13.165, de 2015, que passou a valer na primeira eleição de 2016. Ao nosso ver, nós precisamos aqui fazer uma avaliação
mais uma vez, do que foi a eleição de 2016, qual o cenário nós vamos encontrar em 2018, e imaginar se precisamos fazer alguma alteração, se existe alguma solução para minimizar esse protagonismo da Justiça Eleitoral no registro e nas campanhas, para que os protagonistas reais assumam esse papel no debate. E essas alterações a que fiz referência, esses problemas na eleição de 2016, mostram justamente que nós tivemos, mais uma vez, na eleição municipal, os candidatos e os eleitores servindo de cobaia. Nós tivemos um tubo de ensaio, especialmente na redução do período de campanha eleitoral, coincidindo com o prazo para registro de candidaturas. Esse é um dos pontos. O tempo é bastante exíguo para a campanha e mais exíguo ainda para que a Justiça Eleitoral possa dar uma resposta à sociedade, em especial ao cidadão, em relação aos pedidos de registro de candidatura que chegam e que são registrados. O que a gente viu em 2016 e o que realmente nos chamou a atenção naquele pleito, para que a gente possa, então, debater aqui. Num evento realizado no Tribunal Superior Eleitoral, em março de 2017, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, juntamente com a EGE, se propuseram a debater a reforma política, e de que forma modificar o cenário e evitar os mesmos problemas de 2016 no pleito de 2018. E o problema em relação aos registros, apontado da eleição de 2016, com os dados estatísticos trazidos do TSE, mostraram que, naquela data de março, haviam 12.169 candidatos sem primeiro julgamento, ou seja, sem sentença de registro de candidatura, em março do ano seguinte da eleição. 45 candidatos a cargos majoritários tinham registro indeferido na data da eleição, mas nenhum desses havia chegado no Tribunal Superior Eleitoral e apenas 8 haviam chegado no TRE. Todos estavam ainda, portanto, na zona eleitoral de origem. E, no dia 12 de setembro, que era o prazo da legislação para o julgamento desses pedidos de registro, nenhum recurso havia chegado no TSE. Então, para a gente perceber qual foi o problema do registro de candidatura nas eleições de 2016, e o pior é que a situação será exatamente a mesma em 2018, porque não houve nenhuma alteração dessa regra. Apesar de o assunto ter sido colocado no Congresso, através da Comissão da Reforma, na Comissão Especial de Reforma, diante de tantas discussões no apagar das luzes relacionadas a financiamento público, relacionadas ao crowdfunding, relacionadas a outros assuntos de maior interesse por parte dos parlamentares, esse assunto acabou não passando. Então, nós estamos diante desse problema, a falta de estabilização do processo eleitoral. É sobre eles que eu acho que nós precisamos conversar nesse momento. O doutor Nicolau colocou muito bem a questão do momento para a aferição das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade. Como há uma diferença nos prazos de inelegibilidade da própria lei da ficha limpa, ao início da contagem, o momento de encerramento, isso também traz um grande mote de insegurança para o eleitor e para os candidatos, principalmente, na discussão sobre a sua aptidão eleitoral. E as últimas decisões, a evolução jurisprudencial, infelizmente, tem nos dado ainda mais incertezas nesse cenário. A segurança que se tinha de que as condições e as causas de inelegibilidade eram aferidas no momento do registro, elas foram superadas em 2014, com alguns julgados do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que era possível examinar também inelegibilidades em momento posterior ao do registro, e aí a gente ficou nas fases
ordinárias, somente os julgamentos até a fase ordinária, depois passou-se a pensar, não, o que afastar a inelegibilidade até a data da diplomação, que é esse entendimento que nós temos hoje, deve ser considerado. E o eleitor, como fica nessa situação? Ele tem a percepção de todas essas diferenças. Para nós, que trabalhamos nessa área, já é demasiadamente complexo. Como fica para o eleitor compreender essa situação? Então, o que eu coloco aqui é justamente a reflexão sobre: temos soluções para esse problema, considerando a lei da ficha limpa, esse número recorde de restrições aos direitos políticos que a legislação brasileira traz, esses prazos de inelegibilidades, essa interferência nos direitos políticos, essa tutela, essa supertutela do eleitor, ao nosso ver, a partir da justiça eleitoral, dizendo quem pode, quem não pode ser candidato. O professor Marcelo Peregrino até discute se seria essa a função da justiça eleitoral, como órgão jurisdicional, de dizer quem pode, quem não pode, se colocar no papel que deveria ser do eleitor e deixar a arena do debate livre para as reais propostas. Mais ou menos esse apanhado que eu queria fazer inicialmente, para que depois a gente entre na discussão dos dispositivos legais aqui colocados no painel. Muito obrigada. Obrigado, Georgia. E a Georgia traz um cenário para mim que é bastante visível, e todos vocês que tratam do direito eleitoral sabem que, nas eleições municipais, o objetivo, muitas vezes, dos advogados é manter o candidato com registro sem trânsito julgado para que ele apareça na urna. E gera para o eleitor a percepção que ele está votando numa pessoa, quando se sabe que essa pessoa, muitas das vezes, foi substituída faltando 2, 3 dias para a eleição, com a perspectiva de se eleger uma pessoa com o voto de outra. Vou passar a palavra agora para o doutor Ricardo Penteado, para expor também sobre o tema, principalmente na perspectiva que se traz no momento, que é o registro e a forma de a gente pensar o trâmite dessa questão de elegibilidade nos ritos de registro também de presidentes, candidatos a presidente, considerando que ela se dá no âmbito do TSE, o que suprime essa primeira e segunda instância, pelo menos, do campo eleitoral, que é a perspectiva que a gente tem hoje, né? Bom dia a todos. Agradeço imensamente a presença de todos essa hora tão cedo. E vamos começar nossa fala a dizer que existe um elefante nessa sala, que se chama Lula, que é uma candidatura à presidência da República e que, no momento histórico que vivemos, temos uma importantíssima candidatura, tendo em vista a análise histórica do nosso país, um sujeito que foi presidente 2 vezes, foi aprovadíssimo nas suas 2 gestões, e que agora, por força de uma condenação criminal não transitada em julgado, encontra-se encarcerado por uma antecipação na execução da sua pena. E eu estou trazendo esse caso concreto, que é de todos conhecido, para verificarmos, vamos dizer, até de uma forma empírica, do que exatamente nós estamos falando nesse momento em que nós analisamos o nosso sistema eleitoral de registros, enfrentamos estas questões muito bem adiantadas pelo Dino e pela Georgia, em que nós percebemos que o nosso sistema está sendo levado a um estresse, em que se cogita até mesmo de uma excepcional e incrível cogitação de irregistrabilidade de candidaturas.
o que significa, vamos dizer, pelo menos o que se sugeriu, que algumas candidaturas não mereceriam sequer um exame ou um protocolo, ou um pedido na Justiça, e poderiam ser indeferidas algumas candidaturas liminarmente. Nós estamos aqui diante de uma situação que, ao meu ver, merece uma ampliação da nossa análise. Nós temos um direito constitucional que trouxe, vamos dizer, balizas para toda a legislação infraconstitucional, e o nosso sistema, inclusive o sistema de registro, ele se apoia em alguns pressupostos constitucionais que eu gostaria de destacar, a começar pelo inciso 72 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A partir desse dispositivo, toda a legislação que reza a respeito de elegibilidades e inelegibilidades, ela se apoiou nesse sistema em que se pressupõe que a perda de um direito, ou a restrição a ele mesmo, ou mesmo as penas aplicáveis a um cidadão, elas dependam, fundamentalmente, de uma certeza judicial que só é adquirida com o trânsito em julgado. A partir disso, a inelegibilidade que decorra, vamos dizer, de uma condenação criminal ou de uma determinada situação, ela é consequente de uma decisão judicial prévia. O nosso direito, pelo menos tradicionalmente, se baseava na necessidade de um trânsito em julgado. Nosso país está passando por uma crise institucional sem precedentes, e a gente se fala muito da questão política, da corrupção, e eu queria falar um pouco a respeito do funcionamento dos poderes. Sim, o poder judiciário no nosso país tem uma proverbial lerdeza na entrega da prestação jurisdicional. Então, qualquer discussão que dependa, qualquer situação jurídica que dependa de uma definição judicial, ela se coloca sempre em suspenso, porque nós dependemos de uma solução definitiva a ser dada pelo judiciário. Ora, o judiciário não dá essa solução definitiva, tem demorado muito, tem sido lerdo. Isso criou uma permissão ou um ambiente em que se decretou uma moratória jurisprudencial. Essa moratória jurisprudencial, eu diria que ela é inaugurada a partir do momento em que o próprio judiciário, que não consegue entregar o produto do seu serviço, resolve dizer o seguinte: eu vou entregar antes dele estar pronto. Então, o que nós temos visto ultimamente? A primeira coisa foi a análise da própria lei da ficha limpa, quando o próprio judiciário, diante de uma proposta de se antecipar efeitos de condenações, considerou constitucional a aplicação da pena de inelegibilidade, ao travestir esta pena com um nome em que afastaria a aplicação da limitação constitucional esculpida no artigo 5º. A dizer, não se trata de uma pena, é um desvalor jurídico. E aí deu essa driblada e se tornou possível a antecipação disso. Ora, sabe que esse exercício hoje, essa pirueta jurisprudencial seria até desnecessária, porque com isto se inaugurou, na verdade, uma permissão que acabou sendo proclamada recentemente pelo Supremo, na permissão da antecipação de execução de penas, relativizando a garantia constitucional do inciso 72 do artigo 5º.
O que nós temos, portanto, é um judiciário que não consegue entregar a sua prestação jurisdicional e uma pressão enorme para que as consequências de uma eventual condenação tenham a sua devida repercussão no cenário eleitoral. Ora, eu diria o seguinte, nós acabamos de dar, vamos dizer, uma moratória, um recibo de uma falência, mas o que nós queremos? Respeitar uma ordem constitucional ou agir de uma forma a remendar a inatividade de um determinado poder da República. E o curioso é que, nesta situação, se sobressai como o grande herói da solução política do nosso país exatamente o Poder Judiciário, e não os demais poderes. É o Poder Judiciário que vai fazer a concertação nacional. O que nós estamos vendo é um cenário que me parece perigosíssimo. Estou no fim? Ricardo, se me permite, eu vou aproveitar a tua colocação para iniciar as perguntas, porque muito do que você disse tem a ver com a primeira pergunta colocada, que é justamente se os dispositivos legais atuais eles são conciliáveis com a ideia de candidaturas irregistráveis ou com impedimento de concorrer provisoriamente. De modo algum. Não existe, nem é possível existir a irregistrabilidade de candidaturas. Assim, quer pela nossa ordem constitucional, quer por esses dispositivos, que dão resposta exatamente a essa ordem constitucional. O artigo 16A, o que ele contém? Uma vez postulado um registro, e a única autoridade jurisdicional capaz de proclamar uma inelegibilidade é a Justiça Eleitoral, tá? O artigo 16A diz apenas o seguinte, olha, enquanto estiver em discussão, este cidadão que postulou a candidatura, ele permanece na concorrência eleitoral e tem o direito de atuar como qualquer outro candidato. Do mesmo modo, o artigo 11, e aí este é mais interessante ainda, porque ele diz, o artigo 11 diz que os partidos políticos eles solicitam o registro dos seus candidatos nas eleições. E o parágrafo 10º diz o seguinte, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Ora, eu vou de novo ao nosso elefante na sala. Por que é que o candidato Lula não poderia apostar na sua absolvição até o final do processo eleitoral? Olha, nós sabemos que o judiciário não vai dar isso, porque não tem tempo para tanto. Sim, na prática, mas na teoria, e aqui a lei ela é feita em tese. Sim, até o final do processo eleitoral, pode ser que o Lula seja absolvido. Até é interessante perceber que o próprio dispositivo que trata de registro na resolução também garante isso. Também garante isso. Nós estamos falando da lei, e essa lei dá resposta, na verdade, ao que dispõe a Constituição Federal naqueles dispositivos que eu já me referi. O que nós temos aqui, no fundo, não queremos dar chance para aquele que está preso numa execução antecipada de postular a sua candidatura. O que, com todas as vênias, me parece absolutamente inconstitucional. Sem falar, eu devo dizer também, que o artigo 5º garante, no seu inciso 55, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Como é que eu posso admitir que, num processo de registro, alguém tenha indeferido o seu registro in limine? Aliás, inclusive, sem esta garantia. A resolução que o tribunal publicou a respeito
de registro de candidatura, alguns dizem, não, lá existe a possibilidade de uma atuação ex officio. Olha, eu chamo a atenção do seguinte, que, em primeiro lugar, essa atuação ex officio, ela só é deflagrada depois de transpassado o período de impugnação dos demais legitimados. Diz, não tendo havido impugnações, pode o juízo eleitoral fazer essa verificação. E o parágrafo 1º, como não podia deixar de ser, e ele nem precisava existir, o parágrafo único, porque sobre ele existe uma Constituição nessa garantia dos litigantes de terem o contraditório, diz o seguinte, ainda assim, nessa hipótese, o interessado tem que ser intimado para que apresente, eventualmente, suas razões de defesa. Perfeito. Eu queria escutar um pouco a opinião do doutor Nicolau e da doutora Jorge sobre esse tema, brevemente. Eu tenho dificuldade também, Júlio. Eu estava, enquanto o Ricardo falava, eu colhi aqui algumas reflexões. Eu tenho dificuldade em imaginar que alguém a partida, já irregistrável. Seria algo como negar ao cidadão o direito de postular perante o Estado, o exercício de uma prerrogativa, de um direito que está fixado na Constituição. O direito de petição tem sede constitucional. Então, o cidadão, seja qual for ele, falo em tese, tem direito de se dirigir ao Estado e apresentar a sua pretensão. O Estado dirá sim ou não. Não há como se obstar essa possibilidade, por ser, na minha perspectiva, também inconstitucional. A solução é complexa, bastante complexa. Eu vou aproveitar, já se falou em balão de ensaio, já se falou em agonia, eu acho que nós estamos numa mesa hospitalar, num debate de médicos, né? Então, eu vou aproveitar também, usar uma metáfora, nós estamos diante de um paciente agonizante, que é o processo eleitoral, numa situação de crise institucional de todos conhecida, e nós não podemos pensar num remédio que mate o paciente. Nós precisamos de soluções, mas soluções que não impliquem o perecimento do paciente que se pretende tratar. Então, suprimir direitos, restringir exercício de direitos, a essa altura, não me parece ser o caminho mais adequado. Eu penso, e aí já vou avançar em algumas discussões, aquelas discussões que vínhamos travando no carro quando nos deslocávamos para cá, eu acho que a antecipação dos prazos da própria estabilização de candidaturas pode ser uma solução mais interessante do que simplesmente ir coartando, restringindo, suprimindo direitos. Precisamos estabilizar. Então, se o Brasil é muito grande, se as candidaturas são muito grandes, se há milhares de candidatos e de eleitores, milhões de eleitores, vamos fazer com que o processo eleitoral se estabilize, iniciando-se a definição das candidaturas no momento anterior, quem sabe, no início do ano, no ano anterior à eleição, né? Perfeito. Eu vou aproveitar, então, Jorge, vou colocar para você, nessa discussão, a tua percepção sobre a questão da candidatura sub júdice, né? Como você vê a candidatura sub júdice e a análise desses fatos prevenientes em relação a isso ser salutar para a democracia, para a gente poder entender pela formação do voto consciente do povo e não ter uma distorção que tire a clareza dos eleitores na definição de quem são os aptos a governar. Bom, a primeira coisa é a gente observar o cenário, né, do ordenamento jurídico que nós temos à disposição. O doutor Ricardo colocou bem aqui o texto da lei, e o conceito de candidatura sub júdice é aquele de que você vai estar com a candidatura sub júdice enquanto o seu processo de registro não transitar em julgado, né? E no atual cenário que nós vivemos na legislação, a candidatura sub júdice é de todos aqueles que registram a sua candidatura, porque ela coincide com o período da campanha eleitoral. Então, até o dia 15 de agosto, você registra a candidatura e, a partir do dia 16, você começa a campanha. Então, quem começa a campanha no dia 16 está com a candidatura sub júdice.
né? E o próprio prazo de campanha, de apenas 45 a 50 dias, impede que esse candidato consiga fazer uma campanha tranquila, com segurança, por um tempo razoável. Se nós observarmos apenas o disposto no procedimento de registro de candidaturas, quando há impugnação, nem é possível julgar, como nós vimos que aconteceu em 2016, nem é possível julgar, observados todos aqueles prazos ali elencados. Não é possível, faticamente, acreditar que a Justiça Eleitoral possa dar uma resposta a um pedido de registro em que haja impugnação por qualquer motivo, dentro do exíguo prazo de campanha eleitoral atualmente em vigor desde 2015. Este foi o cenário de 2016 e, como eu disse, não houve mudança nesse cenário para 2018. Então, imaginar que, em 2016, por ser eleição municipal, a gente obedecia o que estava aí, e, em 2018, que o cenário é nacional, que há uma discussão mais ampla, nós não vamos observar, né, é incompatível com a nossa Constituição. Então, a gente vai admitir que, de fato, tudo pode para prefeito, para vereador, e, quando o assunto é relacionado a deputados federais, senadores e até presidente da República, a legislação tem uma outra interpretação. Então, eu começo por aí. Então, esses dispositivos, eles estão aí, eles precisam ser aplicados, e, a não ser que a gente altere a redação para os pleitos anteriores, eu não imagino uma saída diferente, né? Nós teremos, sim, candidaturas subjúdice, como nós tivemos em 2016, nós passaremos a eleição com candidaturas ainda subjúdice, e não haverá, ao meu ver, em 2018, perspectiva de estabilização do processo eleitoral. Imaginar uma espécie de indeferimento por protocolo, né? A gente escuta muito nos mais diversos meios sociais as pessoas dizerem: não é para ser nem recebido no protocolo do tribunal. Ora, isso é tão chocante, porque é rasgar o direito constitucional de postular a candidatura, né? Isso nos choca demasiadamente. Jorge, você colocou uma coisa que, para mim, é bem exemplificativo. Não há candidatura que não comece sob júdice, tendo em vista que ela se inicia a partir de um pedido que vai levar ao deferimento do registro. Eu queria, como mediador, lembrar os senhores também que, no aplicativo do Congresso, tem uma opção para vocês fazerem perguntas aqui. Se tiver tempo, e a gente vai conseguir responder. Eu quero agradecer já a Eliane Volpato e ao Leonardo Catete, que fizeram as primeiras aqui para esse painel. E quero também agradecer a curadoria da doutora Roberta Cresta, que eu tinha esquecido de citar, e peço desculpa, que nos ajudou muito na definição dos temas e nessa dinâmica do debate, que tem sido, para mim, muito surpreendente. Doutor Nicolau, vou passar a bola para o Ministério Público agora. O senhor já apontou em relação ao 26C e a questão das decisões colegiadas que podem acontecer para a definição de uma suspensão de eventual inegibilidade decorrente de uma condenação por órgão colegiado. A pergunta é: o senhor entende que isso será um meio eficaz para que se garanta candidaturas de pessoas que até então se colocam como inelegíveis na perspectiva dos outros dispositivos legais? Essa questão, Júlio, é muito, muito pertinente, muito interessante. Eu já antecipei em relação ao primeiro aspecto do CAPT, que essa medida liminar aí a que se refere o dispositivo há de ser deferida pelo órgão colegiado. Então, incide aqui o princípio da especialidade, que acaba por mitigar o poder geral de cautela conferido aos relatores nos tribunais. Isso, para mim, é muito claro. O outro ponto, que eu acho que é o que vai exatamente no objeto do questionamento, diz respeito à leitura mais adequada que deve ser feita ao parágrafo 2º do artigo 26C. Para mim, aí se estabelece de uma forma bem clara um registro sob condição. Isso foi feito, foi uma opção legislativa.
É claro que isso conspira contra a estabilização das candidaturas, contra a segurança jurídica, mas, nesse aspecto aqui, o legislador buscou dar primazia ao exercício da cidadania e acabou por conta e risco do candidato, um registro sob condição. Isso está para mim, de uma forma muito clara. O restabelecimento da causa de inelegibilidade implica automaticamente a desconstituição do registro ou do diploma, caso ele tenha sido expedido. E vou mais além, a qualquer momento, porque o dispositivo não fixou prazo, não fixou marco temporal. Sabemos todos nós que não é isso que a jurisprudência do TSE diz na atualidade. Há um line case de 2015, no caso Ibiúna, em que o TSE, por maioria de votos, entendeu que aqui há que se privilegiar a segurança jurídica e que, portanto, o marco final aí para a discussão de eventual restabelecimento de inelegibilidade seria o momento da interposição do recurso contra a expedição de diploma. Mas isso gera uma perplexidade que não pode deixar de ser apontada. Ao se fazer isso, o que essa linha interpretativa acaba por adotar? Privilegia um juízo de cognição sumária em detrimento de um juízo de cognição exauriente, o que é um paradoxo. Há uma decisão final de órgão colegiado que prevalece, que deve prevalecer, que é clara no sentido de fixar a restrição à dimensão passiva do poder do sufrágio, mas ela não será efetivada, tendo em vista um juízo provisório que se eterniza pelo mero decurso do prazo. Não me parece ser essa a solução adequada. Nós temos, diante desse cenário aí, imersos nesse cenário, nós temos que encontrar uma solução que concilie isso. E a solução será reconhecer, penso eu, que as liminares, as cautelares, só poderão ser expedidas por órgãos colegiados. Isso restringe a indústria de liminares, e, por outro lado, essas decisões que emergem do 26C, elas têm um caráter efêmero, elas são essencialmente, inarredavelmente provisórias, e elas devem ceder lugar ao juízo de cognição exauriente, quando for, e se for, eventualmente, restabelecida a causa de inelegibilidade. Essa posição que eu me considero mais adequada nesse cenário aqui. Obrigado pela colocação. Eu vou fazer uma indagação agora, Ricardo, que me parece muito relevante, a partir do que disse a Georgia, trazendo os dados estatísticos da eleição de 2016, né, em que se verificou que a maioria dos candidatos a prefeito, quando do prazo final para definição pela Justiça dos registros, os processos sequer chegam em segunda ou terceira instância. Na eleição presidencial, e eu acho que a gente pode aplicar o mesmo regramento nas eleições para governadores e senadores, que, por não serem tantas, você consegue ter um rito obedecida à preferência de julgamento nos tribunais, você consegue ter um rito um pouco mais dinâmico. O fato é que essa não chegada em relação aos processos dos governadores e o fato dos processos de presidente e o registro ser direto no TSE faz com que você não tenha essa morosidade do processo de registro e das instâncias colocadas. Mas a minha indagação vai no sentido de pedir a tua explanação sobre como você vê o que aconteceu em 2016, o que pode acontecer hoje em relação a essa mudança fática que pode existir durante a campanha, durante o processo de registro, em relação a uma absolvição, em relação a uma concessão de uma cautelar com base no 26C. Eu concordo com a Georgia quando ela anota a necessidade de uma estabilização de um quadro eleitoral, e até conversávamos um pouco antes, dizia, olha, o artigo 16 da Constituição Federal exige uma estabilização legislativa a respeito das eleições.
E eu entendo que o processo de registro ele tem que trazer, ele tem que propiciar uma estabilização quanto aos jogadores. As regras do jogo elas são fixadas naquele prazo do artigo 16. Por que os jogadores deste pleito não têm uma definição também com uma razoável antecedência? Só para ser chato, eu vou me referir aqui a outras participações que tive em outros congressos aqui em Curitiba, que a capital do direito eleitoral, onde o pensamento do direito eleitoral é desenvolvido. Há tempos atrás, vim aqui falar, me juntando a outras vozes, sobre esta, que eu vejo uma aberração na lei da ficha limpa, com suas antecipações indevidas, com uma promessa que hoje a gente vê que não está cumprida. Tá? Nós estamos vivendo momentos críticos, a gente quer que as regras eleitorais purifiquem a atuação administrativa, quando não é isso que vai acontecer. Não é a lei que vai escolher o melhor candidato, é o eleitor. E se o candidato, depois, na atuação dele como administrador, ele se sai mal, ele que seja processado e que seja condenado. Voltamos àquela velha questão. O judiciário está demorando muito para condenar e transitar em julgado essa decisão, então vamos questionar o judiciário. Vamos questionar o que é que está acontecendo no nosso sistema que não funciona. Agora, o que nós estamos fazendo buscando situações provisórias, liminares, etc. A grande indústria das liminares é fomentada exatamente pela morosidade do judiciário. Nós partimos da concepção de que o judiciário não vai conseguir fazer a prestação jurisdicional e, portanto, a gente pede ao próprio judiciário que antecipe. Então, esses dispositivos, vamos dizer, eles também vêm a acolher essa situação terrível. Eu só peço uma reflexão. Hoje o judiciário diz que determinados poderes são morosos e que precisa implementar determinadas condutas. É o chamado ativismo judicial. Olha, se nós criarmos essa situação em que um poder começa a interferir no provimento de direitos, criações de direitos, etc., nós começamos a licenciar que os demais poderes façam a mesma coisa. Daqui a pouco, podemos ter um poder executivo autoritário e que este, sim, vai ter a força. E se esse poder usar os mesmos argumentos que o judiciário tem usado hoje, para interferir na esfera de competência dos demais poderes, nós vamos ter um golpe. O que hoje nós temos é uma Constituição que traz algumas garantias. Das duas, uma. Ou nós submetemos a legislação infraconstitucional a essa nova orientação jurisprudencial e adequamos toda essa legislação, ou então a gente retoma o caminho constitucional. Na primeira alternativa, me parece que o legislativo teria que sucumbir completamente a um judiciário que hoje se propõe a decretar novos rumos e uma nova ordem, sem que ninguém lá tenha sido eleito. E ninguém lá tenha sido escolhido pelo povo. Eu acho que me afastei um pouco da pergunta, mas eu tentei buscar princípios gerais que invocam... Não, mas eu acho que a provocação que traz a tua colocação, ela é o que nos traz aqui ao Congresso. É pensar fora do que está acontecendo e tentar achar um meio para as coisas melhorarem. E daí eu encaixo a minha próxima pergunta, doutora Georgia, porque eu também concordo que precisa-se de uma reengenharia na questão de registro e na questão de elegibilidade, até das distorções que a lei da ficha limpa trouxe, e a gente sabe que a aprovação dela teve muito de um momento histórico e que a redação podia ter sido um
um pouco mais conforme à Constituição, não necessitando uma interpretação extensiva que o STF acabou tendo que fazer para acomodá-la, né? Então, Georgia, como é que a gente vai fazer essa reengenharia? Bom, pegando o gancho aqui, então, da fala do Dr. Ricardo Penteado, de fato, nem a lei tem o poder, né, de afastar a corrupção, nem o judiciário tem esse dom de dizer quem é bom, quem é mau, quem merece o seu voto ou não. Eu volto àquilo que eu disse no início, né? Quando o judiciário assume esse papel de protagonismo, tem algo muito errado. E é esse erro que a gente precisa, então, tentar corrigir. De que forma a gente pode afastar esse protagonismo do momento do registro, do debate político, que é, o período da campanha é para debater proposta, para debater projeto. De que forma nós podemos fazê-lo diante do quadro que temos, né? Eu não me proponho a responder essa pergunta voltando ao redesenho, voltando à nossa Constituição, porque eu acho que esse caminho, infelizmente, parece não ter volta, né? Nós não conseguiríamos aqui discutir novamente a lei da ficha limpa 10 anos depois, mas nós podemos ver os efeitos que ela tem causado e os remendos que foram feitos na nossa legislação desde então, para que nós tivéssemos os problemas verificados em 2016 e que nós vamos e já estamos enfrentando agora em 2018. E um caminho é justamente esse redesenho, né, do ordenamento, e precisa mexer aí com toda a legislação infraconstitucional relativa ao registro, para que a gente possa apresentar uma proposta. E esse assunto foi também debate da Abradep no evento de março de 2017, apresentado pela doutora Marilda Silveira, que relatou um grupo de trabalho nosso da academia, propondo a antecipação não apenas do registro, mas também das convenções. E eu não esqueci a nossa curadora, porque o meu momento de falar dela era justamente esse, porque, além do trabalho do grupo, em que a gente debateu de forma muito rica e muito proveitosa essa possibilidade de antecipação e de dissociação da propaganda do período eleitoral do registro, mostrando que não necessariamente eles precisam acontecer concomitantemente e, ao nosso ver, não devem acontecer concomitantemente diante da nova redação da 13.165, porque o prazo é muito curto. A doutora Roberta e o professor Rodolfo Viana, nosso primeiro coordenador geral, escreveram um artigo brilhante, que eu só tive acesso agora, há poucos dias, mas que me ajudou muito a chegar a algumas conclusões aqui. E vou fazer propaganda já do Tratado de Direito Eleitoral, que vai ser lançado aqui no Congresso, né? Esse artigo dos dois está no tratado, que é a maior obra de direito eleitoral. A exemplo do Congresso, que é o maior congresso de direito eleitoral do país, também o tratado parece ser a maior obra de direito eleitoral. E essa proposta, esse projeto de redesenho, de reengenharia, ele também é apresentado pelo ministro Henrique Neves, num artigo publicado ainda no ano passado. Só que a proposta do ministro Henrique é a mesma que parece ter sido debatida no âmbito da Comissão Especial de Reforma Política da Câmara dos Deputados, que antecipa a análise das condições de elegibilidade das causas de inelegibilidade ao início do ano, ao primeiro semestre. Fevereiro a março, fevereiro a abril, haveria, então, a entrega pelos candidatos do interesse de disputar a eleição com toda a sua documentação para uma chancela da Justiça Eleitoral. E aí receberia um pré-registro ou uma certidão de elegibilidade antecipada, e o registro propriamente dito somente aconteceria, então, ali, na época em que se encontra hoje. Essa era a proposta que estava em discussão em 2017, e que não foi aprovada, e também é a sugestão do ministro Henrique Neves. Mas a doutora Roberta e o doutor Rodolfo, também na esteira do que nós discutimos muito no grupo de trabalho, preferem antecipar todo
o processo de registro e, com ele, também as convenções. E as conclusões a que chegam são, de fato, muito interessantes, porque, pela proposta de antecipação apenas dessa certidão, nós estaríamos criando uma nova fase no processo eleitoral, e seria mais um trabalho para a Justiça, analisar toda essa documentação no primeiro semestre e, no momento de registro, verificar se não houve nenhuma mudança superveniente na situação, e não afastaria a impugnação que pode também acontecer nessa nova etapa, né? Mas eu tenho, em relação à proposta do Dr. Rodolfo e da professora Roberta, algumas considerações a fazer. Por eles, as convenções partidárias aconteceriam de 10 a 25 de maio do ano eleitoral, quando já estaria estabilizada a questão de filiação e domicílio eleitoral, e o registro até dia 1º de junho. Eu tenho um questionamento em relação a isso, porque, para mim, impacta diretamente no 36A da Lei 9.504, que tem uma série de dispositivos que trazem prévias eleitorais, debates internos dos partidos e a própria figura que nós conhecemos de pré-candidatura. Antecipar a maio e ao início de junho o registro vai criar a figura do candidato que não tenha sido impugnado ainda no mês de junho, quando a campanha propriamente dita só se daria a partir do dia 16 de agosto. Então, essa é a minha preocupação. Desculpa, mas já que nós estamos falando de uma mudança do sistema, então que o resto se altere também coerentemente a isso. O estranho é esse atual sistema em que a campanha foi encurtada, e encurtada muito. Quanto mais cedo começa uma campanha, melhor é o julgamento popular, tá certo? Eu não discordo nesse aspecto. Eu parti dessa análise contando com o 36A na forma como está, né? E aí eu fiz uma contraproposta no sentido de que a gente pode manter esse debate da pré-campanha, porque, por mim, na verdade, o debate deve ser livre, independente de antes, depois do período de campanha. A preocupação realmente vai ser de como contabilizar, ou de como fiscalizar esse período do que seria pré-campanha e a campanha propriamente dita. Mas esse é um debate para outros painéis aqui. Em relação ao registro e à questão da pré-campanha, me preocupa apenas se a gente antecipar muito o registro, né, e eu acabar trazendo também a candidatura propriamente dita para uma etapa anterior. E eu acho que é possível tirar o registro daqueles 50 dias que antecedem o pleito para o início de julho. Até o dia 30 de junho, eu registro. No mês de julho, eu tenho todo ele para a avaliação dessas candidaturas, e, em agosto, eu começaria a campanha propriamente dita com a Justiça Eleitoral voltada para propaganda e voltada para os gastos de campanha, né? Então, o mês de julho seria esse momento de discussão sobre registro de candidatura. Desculpa interromper, Jorge, mas você fala julho do ano da eleição ou do ano anterior? Não, julho do ano da eleição. Eu seria mais generoso, eu seria até mais audacioso, eu retroagiria bem mais. Deixa eu... Mas a gente... Porque as candidaturas são, em termos normais, as candidaturas devem ser conhecidas com mais antecipação. Eu concordo com o Nicolau. Nós não podemos ficar nesse jogo de faz de conta de que os candidatos só se apresentam em julho para o eleitorado. Os candidatos são definidos muito antes. Nós temos a data de filiação e de domicílio eleitoral, que antes era um ano, né? Aí nós tínhamos o conhecimento de quem estava filiado, quem estava domiciliado, mas, com esse novo cenário, já foi para 6 meses. Então, eu estou partindo já dessas mudanças para, daí, seguir a outras soluções, sem mexer em outros dispositivos e fazer novos arranjos, tratando apenas dos dispositivos que regem processo de convenção e de registro, né? Sem alterar muito as demais situações. Seria possível nós termos aí a Justiça Eleitoral focada no registro por 1 mês e até 2 meses, e os candidatos, em agosto,
e, principalmente, os eleitores já terem conhecimento de quem seriam esses candidatos. Deixa eu fazer Só finalizando, uma proposta que a gente faz em complemento também é a solução do problema da desincompatibilização. Porque eu acho que, se a gente resolver o problema dos prazos da desincompatibilização, eu não vou usar o chutômetro, porque eu não tenho dados estatísticos para dizer o percentual de problemas que esses prazos diferenciados de desincompatibilização geram no registro de candidatura. Mas só esse ponto de mudança, se nós unificássemos para 4 meses, todo mundo desincompatibiliza, eu acho que já resolvia boa parte dos nossos problemas. Jorge, eu vou ser mais generoso. Eu acho que 6 meses seria um prazo que traria, inclusive, a possibilidade de você fazer todo esse processo de registro. E eu concordo com o Nicolau quando coloca que quanto antes melhor e que se inicie a campanha de uma vez. Eu acho que precisa ter alterações legislativas. E aqui, Nicolau, eu faço a provocação, que para mim pareceu muito pertinente, porque em qualquer reengenharia que se estabeleça um marco anterior, a gente continua tendo as impugnações, fatos supervenientes, e mesmo considerando o marco hoje estabelecido pela jurisprudência de se estabelecer a diplomação, a gente sabe que também tem um recurso contra a diplomação. Então, eu queria que você trouxesse para nós a tua visão em relação a como você vê existir 1, 2, 3, 4 marcos que tratam do mesmo assunto e como a gente podia tentar resolver essa questão. Há quem, eu vou virar um pouquinho para o lado de cá, para prestigiar a turma do lado do auditório, há quem advogue a tese de que o momento único da aferição dos requisitos seria o momento do registro da candidatura. Outros acham que não, deve deixar como está, porque são várias hipóteses, vários momentos, vários instantes de filtragem. Eu acho que, seguindo a sabedoria popular, não se deve ficar nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E, traduzindo para o juridiquês, se nós fixarmos um prazo de aferição das causas de elegibilidade, condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade para o momento do registro da candidatura, nós estaremos violando o princípio da proporcionalidade, sob o ponto de vista da proibição do excesso e sob o ponto de vista da proteção insuficiente da sociedade. Por que eu digo isso? Porque vamos imaginar, para efeito de ilustração, de exemplificação, que o candidato ele se apresenta no momento do registro da candidatura, ele está respondendo a um processo criminal por crime contra a administração pública, algo do gênero. No momento do registro, ele não está condenado, ele não sofreu nenhum juízo condenatório, mas, após o registro, naquele momento que foi feito aquele retrato, perdoe os mais novos a expressão retrato, talvez quem não tem menos de 20 anos não sabe o que é um retrato, né? Então, o retrato instantâneo do registro da candidatura não será o mesmo retrato se ele for condenado até a data da eleição em caráter definitivo ou por decisão do órgão colegiado. Então, esse retrato que será feito da data do registro até a data da eleição, ele não será considerado para efeito do quê? Para efeito do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, que determina, que sugere a necessidade de se proteger o interesse da cidadania, coletivamente falando, no que toca à moralidade para o exercício do mandato. Então, esse retrato precocemente feito na data do registro da candidatura protege mal o interesse social, sob o ponto de violação, portanto, do princípio da proporcionalidade, sob a perspectiva da proteção deficiente, da proteção insuficiente. Por outro lado, levar a aferição de todos os momentos, inclusive as causas que afastam a inelegibilidade, para a data da diplomação, me parece aí uma hiperplasia, uma hipertrofia da garantia, porque o retrato, volto à expressão, a verificação, o filtro das eleições já foi feito, o exercício da soberania se dá no momento da eleição. Então, é ali, esse momento de filtragem, que é fundamental para a verificação das condições que credenciam o candidato a participar do processo eleitoral.
Então, volto ao ponto. Eu acho que a solução não deve ser, e aí respondendo à provocação inicial, não deveria ser, de uma forma peremptória, a revogação desses dispositivos que asseguram as candidaturas provisórias, mas sim mudar as posturas interpretativas. Relembrando aqui o professor Tércio Sampaio Ferraz, existem duas posturas interpretativas em relação a normas. Aquela postura interpretativa de bloqueio, aquela que frustra a efetividade da norma, da regra, e as posturas interpretativas de legitimação das expectativas sociais em relação à efetividade daquela norma que foi concebida. Nessa perspectiva, nós temos que levar em consideração o quê? Quem deve conceder medidas cautelares para afastar juízos de cognição exauriente são os órgãos colegiados. O marco temporal para a verificação das causas de afastamento de inelegibilidade deve ser a data da eleição. Para isso, nós não precisamos mudar a lei. Nesse ponto, especificamente, nós não precisamos mudar a lei. Nós precisamos apenas fazer uma recalibragem na atitude interpretativa diante daquilo que foi concebido como uma forma de fazer a verificação e, nesse ponto, prestigiar, portanto, a vontade popular, que é expressada no momento da eleição. Eu queria aduzir só uma questão seguinte. Qualquer candidato que esteja concorrendo na cadeia ou processado, ele vai ter essa situação exposta e discutida durante o processo eleitoral. Vai haver esse julgamento. O eleitor, ele não está sendo pego de surpresa quando ele sabe que está votando em alguém que tem uma situação precária de registro. E ele aposta nessa situação, aliás, do jeito que ele quer. Uma última provocação é o seguinte, Ricardo, a lei da ficha limpa foi provocar proposta... nessa tua colocação. A lei da ficha limpa foi proposta, foi uma proposta popular assinada por 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas, claro, que depois foi submetido ao Congresso que aprovou. Nós podemos estar falando aqui em 30 milhões de pessoas que, eventualmente, podem votar em um candidato que esteja numa situação de elegibilidade discutível. Eu sei que eu estou aqui apenas fazendo uma provocação política dentro de um sistema que tem que se estruturar a dar uma segurança e, ao mesmo tempo, dar uma resposta constitucional àqueles princípios bem invocados pelo Dino. No entanto, Nicolau, eu queria que nós tivéssemos essa consideração também da sabedoria popular. Mas deixa eu, Ricardo, eu vou pegar esse gancho para fazer uma provocação a todos aqui. A gente está tratando no nosso tema do 16A. E o início do 16A é muito claro quando ele coloca que o candidato cujo registro esteja sob júdice pode efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral. Todos. Inclusive a utilização do horário eleitoral gratuito no rádio e televisão. A provocação aqui final é: como faz a garantia de todos esses atos para alguém que está preso? Ele grava o programa na cadeia, vai fazer o quê? Não, é evidente, vai ter que gravar. Você não pode dar a ele o direito à voz e não dar um instrumento. Agora, é evidente que ele vai ter que compatibilizar uma coisa com a outra. Então, enquanto for candidato, enquanto não tiver uma decisão transitada em julgado a respeito da sua elegibilidade na Justiça Eleitoral, grava-se na cadeia. Senhores, obrigado pela atenção de todos. Foi uma honra poder mediar o debate. E abro para os senhores para uma despedida final, se alguém tiver essa intenção, sabendo que a gente está com o tempo esgotado. Bom, só para dizer da felicidade de estar aqui, o tanto que eu aprendi com os dois, e cumprimentar e agradecer a atenção da plateia na pessoa dos piauienses que eu já divisei aqui, doutor Emanuel Fonseca, doutor Agrimar, e todos os outros que eu sei que vieram do Piauí, que vêm todos os anos para aprender um pouco aqui com tantas mentes experientes e vividas que tratam, que labutam o direito eleitoral no seu dia a dia. Muito obrigada mais uma vez. Eu acho, Júlio, e na mesma linha dos colegas que me antecederam, que o objetivo foi plenamente alcançado nessa mesa de discussão, e o objetivo outro não era senão fomentar
dúvidas e incertezas. Eu acho que cumprimos perfeitamente com a nossa finalidade. Agradeço a todos pela atenção. Eu queria agradecer em especial a presença de todos os senhores e aqui fazer uma homenagem à nossa curadora Roberta. Foi a primeira vez que eu tive um curador. Eu comentava aqui, curador, assim, ou bem nós somos uma obra de arte ou incapazes.